Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador João Cabral para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª sessão extraordinária, em 1º de junho de 2005. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, e Rosa Fernandes, a convite. Às 18h05, com a presença dos senhores vereadores Ivan Moreira, Paulo Serri, Eliomar Coelho, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Jerominho, Jorge Mauro, Luiz Humberto, Fernando Guzmão, Dionísio Lins, Lilian Sá, Cláudio Cavalcante, Tereza Berger, Vanderlei Marins, Aspásia Camargo, Dr. Carlos Eduardo, Leila do Flamengo, Pastora Márcia Teixeira, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Argemiro Pimentel, Dr. Adelino Simões, Dr. Adilson Soares, Theo Silva, Jorginho da SOS, Brizola Neto, Aloísio Freitas, Nadinho do Rio das Pedras, Patrícia Amorim, Edson Santos, Marcelino da Almeida, Carlos Caiado, Sami Jorge, Renato Moura, Dr. Jarinho e Jorge Babu, ao todo 36. Assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente, havendo número legal, baixa aqui, né? Encerra-se a sessão. Encerra-se a sessão às 18h20. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Oradora inscrita é a senhora vereadora Aspásia Camargo, que disporá, se fizer presente, de 20 minutos. Vereadora, eu queria falar com ela.
Na ausência da oradora escrita, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem dela queira fazer uso, a sessão está suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Dado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se a ordem do dia. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria da senhora vereadora Patrícia Amorim. Requer a mesa diretora da forma regimental a prorrogação pelo prazo de 45 dias da comissão especial instituída pela resolução número 998/2005, com a finalidade de promover o acompanhamento e avaliação das ações do Poder Executivo voltadas para a organização dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Jorge Mauro. Requer a mesa diretora da forma regimental. Concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Roberto Jaraguiber Prel Júnior, delegado do Regional Executivo do Departamento de Polícia Federal, pelo relevante serviço prestado à defesa dos interesses do país. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes. Requer a mesa diretora da forma regimental. Sessão do plenário, no dia 30 de junho, às 10 horas, para a realização de debate do grupo de trabalho sobre planejamento familiar. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 732/2002, de autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida, que torna obrigatória a colocação de preços em cada produto exposto para venda nos supermercados e outros estabelecimentos do gênero. Matéria está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados. Senhoras e senhores vereadores ausentes, compareçam ao plenário. Presentes 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, que voltará em votação. Palavra pela ordem, nobre vereador S. Ferraz. Não estando, vereador Brizola Neto. Não. Com a palavra o vereador Brizola Neto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estimado público que enche aqui as nossas galerias, companheiros do Fórum Social do Trabalho,
É com muita satisfação que recebemos vocês aqui na Câmara Municipal e recebemos, acima de tudo, essa luta, né, para travar uma reforma draconiana que visa, na verdade, caçar direito dos trabalhadores brasileiros. Eu vou fazer a leitura aqui da moção de repúdio que essa Casa vai aprovar em relação à reforma sindical proposta pelo governo Lula. A vergonhosa reforma sindical proposta logo por um trabalhador que emergiu através dessa organização sindical, por incrível que pareça. Eu vou proceder à leitura da moção. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidiu por unanimidade de seus membros apresentar seu veemente repúdio ao anteprojeto de emenda à Constituição que, eivado de distorções estruturais do seu texto, cria alicerces para a destruição da liberdade das organizações sindicais e da autonomia em relação ao Estado, representando um retrocesso ao patamar de independência assegurado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e ainda promovendo o enfraquecimento da democracia através da revogação de direitos conquistados pelos trabalhadores. A reforma da legislação deve ser no sentido de manter a unicidade sindical, por constituir uma representatividade autêntica e também pelo dever de considerar a importância do artigo 8º da Carta Magna, resultado do mais profundo, democrático e transparente debate, baseado em mérito e jamais realizado em qualquer época do período republicano, reconhecendo assim a história e a cultura de organizações dos trabalhadores brasileiros que edificaram a mais ampla e plural estrutura sindical do mundo, resistindo ao tempo e aos governos totalitários numa demonstração que representa com fidelidade os anseios da classe trabalhadora desse país. Desta forma, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, através dos vereadores abaixo assinados, em defesa dos direitos dos trabalhadores e das organizações sindicais, manifesta o seu repúdio à PEC número 369, por ser prejudicial ao país e à democracia. Plenário Teotônio Vilela, 12 de maio de 2005. É interessante a gente verificar o paradoxo, companheiros, o paradoxo da política brasileira. Foi um líder que veio das classes ditas oligarcas do nosso país, um líder que era tido como um aristocrata rural, foi quem promoveu grande parte das conquistas dessa legislação sindical e a totalidade das conquistas da legislação trabalhista, que é o que vem em seguida à reforma sindical. E o paradoxo é justamente que é um líder que vem das classes operárias, retirante nordestino, que conheceu a fundo as dificuldades de ser trabalhador nesse país, vem para caçar esses direitos conquistados. Então é uma realidade que nos choca, né? Aquela pessoa que não deveria, por obrigação nenhuma, ter esse compromisso que teve, ao ponto de hoje, ainda hoje, ser o presidente mais querido que a história do país tem, foi o presidente Getúlio Vargas, né? Não teria compromisso tão forte como teria um operário, ele ter promovido tantas conquistas para os trabalhadores, e um operário, né, que conheceu as dificuldades de ser trabalhador nesse país, vir aqui para caçar esses direitos. É lamentável. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado aos companheiros aqui presentes do Fórum Social do Trabalho. Pela ordem, vereador Elcio Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é lamentável que hoje nós somos obrigados a fazer uma moção de repúdio ao governo federal por fazer uma proposta que é uma proposta
ridícula e querer tirar totalmente a autonomia dos sindicatos do nosso país. Para mim, os sindicatos, os trabalhadores, é como o petróleo, é do Brasil. Os sindicatos pertencem aos brasileiros, porque é com eles é que nós podemos crescer e lutar por esse país. É que nem o petróleo é nosso. Isso já dizia o nosso grande líder, Leonel de Moura Brizola. E hoje eu vejo aqui uma minoria de pessoas trabalhadoras lutando pelo seu direito. Eu não vejo aqui hoje os representantes da CUT, eu não vejo nessa casa os representantes do PT, que nós tanto defendemos e fomos à luta com eles, porque eles desconheceram como se fazia um sindicato, quantas pessoas morreram, quantas pessoas perderam seu emprego, políticos perderam seus mandatos. Eles esqueceram de todas essas raízes que nós defendemos. Muitas das vezes, ainda com meus cabelos pretos, cansei de ser preso pela Polícia Federal, mas estávamos na luta no sindicato dos bancários, que na época era o maior sindicato da cidade do Rio de Janeiro. E hoje, quando nós precisamos mais daqueles que lutaram, faziam um discurso de socialistas, de esquerda, eu não vejo eles hoje. Eles hoje estão sentados nos seus gabinetes. Aquela proposta que eles tinham antes, eles esqueceram os trabalhadores. Estamos aqui hoje repudiando o ministro do Trabalho, que fez essa proposta, porque ele não deve conhecer a história dos sindicatos do Brasil, que hoje nós somos os melhores sindicatos, eu acho que do mundo, pelas organizações que nós mantemos nos sindicatos. E com essa medida, eles acabam com os sindicatos aqui no Brasil. E quem será que vai defender os trabalhadores desse país? Porque somos sindicatos é que vão à luta, é o sindicato que briga por uma questão salarial. E com certeza, um sindicato fraco é um povo fraco, é um país fraco, porque não tem quem defenda os seus direitos dos seus trabalhadores. É preciso que nós possamos marcar aqueles políticos, aqueles deputados que vão realmente votar essa matéria em Brasília, para que a gente possa, aqui na cidade do Rio de Janeiro, cobrar na época da eleição, que é a mais importante. É a única arma que o trabalhador hoje tem, é o seu voto no dia 3 de outubro. Por isso, eu quero dizer a todos vocês, já trabalhei muito, já me envolvi muito com os sindicatos, e acho que agora, com essas medidas que estão se tomando, os sindicatos não vão ter condições de dar mais nenhum passo para defender os trabalhadores. Porque tudo isso que ele está pedindo é balela. Nada disso vai cumprir. E nós, trabalhadores, vamos ficar prejudicados. É preciso que a gente se una, mas hoje eu não vejo mais, só vejo tremulando as bandeiras do PDT. E os outros, aonde estão?
eu acho que morreu e eles nem sabem. Morreu e nem sabe que morreu. Por isso eu e o meu companheiro Brizola estamos aqui nessa luta, junto com a Cristiane Brasil também, em apoio a vocês, para que a gente possamos fortalecer cada vez mais os sindicatos, porque sindicato fraco é trabalhador fraco. Vamos à luta, companheiros, e vamos dar o troco a eles, se Deus quiser, mas na época da eleição, na época certa, nós vamos dar o troco a todos esses. Muito obrigado. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Em votação, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 751/2002, de autoria do vereador Paulo Serri, que autoriza a celebração de convênio entre a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e os clubes de serviço, Lions Clube e Rotary Club, para a utilização das dependências das unidades escolares da rede municipal de ensino, na forma que mencione e dá outras providências. A matéria está em votação, requer quórum de maioria absoluta. Vereadoras e vereadores ausentes, compareçam. O vereador comparecer ao plenário, registrar a presença e não cumprir a sua obrigação, que é votar. Assim sendo, procederei o desconto da remuneração equivalente ao dia faltoso do vereador. A presidência não considerará o vereador que comparecer à sessão para somente assinar o livro ou apenas registrar sua presença no painel eletrônico. O vereador tem que comparecer e votar, ficar presente às sessões. Senhores Aloysio Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Cristiane Brasil, Fernando Guzmão, Guaraná, Jeromim, João Cabral, Jorginho da SOS, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nadim de Rio das Pedras, Patrícia Amorim, Renato Moura, Rosa Fernandes, Verônica Costa, Vanderlei Mariz. Vereador Fernando Guzmão.
Vereador Aloysio e vereador Jorginho. Já deu um número. Vereador Jorginho, SOS. Presidência registra a presença, com satisfação, do vereador professor Washington. Vou encerrar a votação. Presentes votando 25 senhores vereadores, votou sim 13, não 12. Veto é mantido. O projeto segue ao arquivo. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 563/2001, de autoria da senhora vereadora Lucinha. Dispõe sobre a proteção e o direito das pessoas portadoras de transtornos psíquicos no âmbito do município do Rio de Janeiro. A matéria está em votação, requer quórum de maioria absoluta. Senhoras e senhores vereadores ausentes, compareçam. Terminais liberados. Depois desse. Depois. Tem que... Vou encerrar. Presentes votando 26 senhores vereadores, votou sim 1, não 25, o veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Declaração de voto, vereador doutor Jairim. Senhor presidente, colegas vereadores, é fato que hoje, em todo o Brasil, nós participamos de uma crise política, para não dizer uma crise institucional. E é bom que nós, homens públicos, tomemos consciência de que temos que nos permanecer fortes e unidos. As outras instituições se mantêm fortes e unidas diante do seu propósito. E nós nos prendemos em atacar uns aos outros. Então, hoje, eu, quando cheguei nessa casa, vereador de primeiro mandato, fiquei um pouquinho ressabiado e com vontade de aprender alguma coisa. E passando 6 meses de mandato, eu vejo que sempre acontece a mesma coisa. Nós temos o cuidado de elaborar alguns projetos, e nós que temos uma formação médica, elaboramos projetos em relação à saúde. E como diz o nobre vereador Stepan, deve ter algum problema lá na informática do gabinete do prefeito, que a justificativa do veto é sempre o mesmo. Mas ele vem vetando os projetos de saúde sem nenhuma consideração de quem está sentado para fazer os projetos. Então, eu peço que o governo analise melhor os projetos, tenha consideração com o projeto dos senhores vereadores. E aproveitando a declaração de votos, eu quero parabenizar a Comissão de Saúde, principalmente o vereador Dr. Carlos Eduardo, na inspeção da comissão ontem,
ao invés do clima de denuncismo que circula hoje a política, em que os próprios políticos atacam os outros políticos para poderem se engrandecer, ele sentou atrás da mesa e atendeu os pacientes no hospital. Foi a atitude do vereador Carlos Eduardo. Então, eu quero parabenizar e dizer que eu orgulho ter Vossa Excelência como vice-presidente da Comissão de Saúde. Então, é este o recado que eu deixo aqui hoje, tá? Deixo o recado de que eu espero que o governo leve mais a sério os projetos relacionados à saúde e que os políticos dessa casa aqui se mantenham unidos como são todas as outras classes. O Ministério Público, o Tribunal de Justiça se mantenham unidos, um protegendo o outro. Que nós possamos nos proteger diante dessa crise política e institucional, para nós políticos nos mantermos fortes e unidos. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Declaração de voto, vereador doutor Adelino Simões. Senhor presidente, nobres vereadores, a Comissão de Saúde realmente, como disse o presidente, está presente e vai estar sempre presente, discutindo todas as áreas em que a saúde estiver presente. O que a vereadora Lucinha apresentou foi um complementar à lei federal aprovada em 1989 no Senado. E simplesmente foi totalmente desconsiderado que já existia uma lei federal e que essa apenas era para complementar mais adequadamente aos cidadãos do município do Rio de Janeiro. E mais uma vez nós vimos que o senhor prefeito e os seus computadores e seus parceiros votam contrário a uma lei que só beneficia a população, a essa população tão carente na área de saúde mental. Por isso, nobres vereadores não fizeram corporativismo aqui dentro, simplesmente aplicaram o que eles vieram fazer aqui, aprovar o que é de direito e o que beneficia a população do Rio de Janeiro. Já existia uma lei federal e agora se chegou mais próximo ainda da população através da lei da vereadora Lucinha. Parabéns, Lucinha, e é sempre assim. Eu só sinto pena de não ter sido eu o autor da lei também para beneficiar a população. Comunicação de liderança, vereador Chiquinho Brazão. Comunicação, tá, senhor presidente? Posterior. Meu líder. Aqui, camarada. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes. Presidente, vou falar aqui sobre a Comissão da Indústria das Multas. Quando fiz o requerimento, o material que chegou, eu fiz o seguinte: qual a quantidade de radares fixos, pardais instalados na cidade do Rio de Janeiro? A prefeitura respondeu que atualmente, são 30 pardais que vieram, na verdade. 30 pardais que a empresa disse ter na cidade do Rio de Janeiro. Sendo que a prefeitura respondeu, inclusive, que são 19 que estão funcionando na cidade do Rio de Janeiro, dos 30. Mas me mandaram relação de 20, mesmo assim. Sendo que, quando eu pedi ao IPEM, ao IMETRO, a relação do aferimento dos pardais, ela me mandou de aproximadamente uns 140, 150 pardais. Mas muitos ali, certamente, deverão não estar corretos, tudo mais. Eu pedi que fizesse algum levantamento, o menino do meu gabinete já fez alguns levantamentos, que eu ainda não cheguei à conclusão realmente, de aproximadamente uns 90 pontos, seriam só na Avenida das Américas, ali uns 20 e poucos pardais. Avenida das Américas, da beira da praia e diversas outras, nós temos na Avenida Brasil, nós temos em diversos pontos.
Então, eu estou com dificuldade, porque o que realmente veio do material, ele realmente me dificulta ter essa posição. Eu tenho pego o meu pessoal e colocado justamente na rua para identificar esses pardais. Se estão funcionando ou não, eu ainda não sei, mas o contrato da empresa que me mandou, ela alega ser apenas 30 pardais, o contrato de 2004 e 2005. A outra pergunta, qual o número de multas aplicada este ano, desde o ano de 2001? A Prefeitura respondeu, 2001, 965 mil multas. 2002, 1.236. 2003, 1.200.000. Eu digo, corrigindo, 2002, 1.236.000 multas. 2003, 1.200.000. 2004, 1.208.000 multas. Total, 4.610.000. Esse total de 4.610.000, quantas foram pagas? 1.770.000. Todos esses números eu botei redondo, mas na verdade não são redondos. Passam um pouco. Um total de multas pagas, 1.770.000. Percentual mais ou menos aproximadamente, em torno de 40% dessa 1.770.000 multas na apuração. Foram arrecadados, fui informado pela Implan Rio, que até 2004, final de dezembro, agora de 2004, havia sido arrecadado 235 milhões, aliás, no final de 2004, 235 milhões. A Secretaria Municipal de Fazenda informa que até o dia 17 de maio, agora de 2005, seria um total de 208 milhões. Já não bate, porque até dezembro eles tinham 235 milhões, 5 meses após, a Secretaria de Fazenda me informa que são 208 milhões. Quer dizer, uma diferença de 27 milhões nesse período. Os dados que eu estou passando aqui, a conversa que eu estou, porque não me mandaram aonde estão esses 27. E quando eu fiz o pedido, teria que ter noção. Então, eu estou relatando que está havendo algumas coisas que não estão realmente batendo. O somaram tal... A diferença... Foram aplicados 72 milhões desses 208 milhões arrecadados. Quer dizer, a diferença é grande aí, de mais ou menos 150 milhões. Já dos 208 milhões. Eu gostaria de saber aonde estão justamente esse dinheiro, que eu não tenho essa posição, já reiterei o pedido, para que a gente possa realmente saber. Também não foram aplicados, na informação que eu obtive, nenhum centavo desse dinheiro no que deveria ter sido feito. Que a multa, já que ela é arrecadada, ela teria que ser reaplicada na manutenção, na conservação das vias, na sinalização, as pinturas de faixa, troca de placas, que infelizmente enferrujadas, uma série delas, falta de placas indicatórias. Então, a lei 9.503, de 97, artigo 320, diz que a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalizações, engenharia de tráfego, de campo policial, fiscalização e educação ao trânsito. Estou vendo que isso não está sendo respeitado. Então, eu gostaria que os valores da arrecadação das multas acho que não deveriam ter sido, não deveria ser vista, sim como uma arrecadação, uma receita, e sim como previsto no resultado dessa arrecadação. Ela deve ser revertida totalmente em favor do trânsito. Então, senhor presidente, baseado no que eu vi aqui, eu estou reiterando muitos dos pedidos, os números não estão batendo, a informação do número de pardais, que é do conhecimento da população e de todos que aqui estão presentes,
Cada região, normalmente, nós temos aí diversos pardais. Então, o número não estão batendo. Aí me foi alegado, num certo documento, de que muitos estariam desligados, mas também não me passaram quais seriam esses, os pardais desligados. Mas se nós repararmos a arrecadação, o volume dessa arrecadação, nós vamos ver que está havendo realmente uma diferença muito grande, uma divergência muito grande. 30 pardais não arrecadariam dessa maneira. Por seu lado, eu pedi as multas da Guarda Municipal e dos pardais. Me mandaram tudo embolado, criando a maior dificuldade. Então, eu gostaria de que a casa pudesse, de alguma maneira, me ajudar realmente para que a gente possa cobrar, porque tem sido difícil ter realmente essas informações. Tem sido muito travado. Obrigado, presidente. Pela ordem. Comunicação, vereador Edson Santos. Pela ordem, senhor presidente. Esses são empregos. Emprego. É a transformação do emprego em cargo. Senhor presidente, eu queria aqui, muito rapidamente, dizer ao vereador Ferraz e demais vereadores que subscreveram a moção sobre a reforma trabalhista, dizer que eu não assinei a moção porque entendo que há necessidade da adequação da legislação trabalhista brasileira à realidade que a sociedade hoje apresenta, aonde setores que hoje atuam na informalidade e não têm amparo, né, da legislação trabalhista, possam ser incorporados ao mundo do trabalho formal e, com isso, obter a proteção que o Estado tem por obrigação oferecer ao conjunto de trabalhadores. Esse é um ponto. O segundo ponto é referente às representações sindicais. Não vou entrar aqui no mérito de exemplificar, mas que há uma necessidade de se acabar com os cartórios, que, na verdade, são sindicatos sem nenhuma representação em sua base e que sobrevivem hoje do chamado imposto sindical, aonde o vereador aqui, Stepan Essessian, que é um líder sindical e que reputo, assim, da mais alta competência pela forma como desenvolveu e desenvolve o trabalho sindical, há de concordar. Então, há necessidade de se fazer uma adequação na legislação trabalhista, tendo em vista essas questões, né? Eu vou, inclusive, agendar com o relator da reforma sindical, que é o Vicentinho, que tem uma larga história na luta sindical, na história dos sindicatos autênticos, vigentes em nosso país. Eu vou agendar para que ele venha aqui à Câmara para fazer uma exposição da visão que tem sobre a realidade sindical do nosso país e as medidas legais que devem ser adotadas de forma a fortalecer, por um lado, a autêntica representação sindical e, por outro lado, excluir esses setores que transformam os sindicatos em verdadeiros cartórios que sobrevivem do imposto que obrigatoriamente é retirado dos trabalhadores, de 1%, e que essa tributação não volta aos trabalhadores em termos de ações que o sindicato deve ter no sentido de defender os interesses de sua categoria. Acho que é fundamental o fortalecimento dos sindicatos, a linha e o compromisso do governo federal, na figura do presidente Lula, vai nessa linha, e eu quero aqui colocar essas questões de uma forma muito concreta. Hoje nós precisamos, no Brasil, de ter um Estado com uma outra formatação,
um Estado aberto à participação da sociedade, onde a sociedade civil tem a voz, tem a representação, não que os representantes do governo necessariamente tenham que concordar com aquilo ali que é colocado, até porque existem as plataformas partidárias, as plataformas políticas que norteiam as ações dos diversos governantes de nosso país, mas há uma necessidade hoje, assim como já colocava Gramsci na década de 20 e 30, na necessidade do fortalecimento da representação da sociedade civil. Não estou falando aqui de corporações e categorias, estou falando de representações legítimas da sociedade civil que devem ter acesso e devem influir nas decisões da administração pública. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental nós virmos aqui e colocarmos a nossa opinião sobre determinadas ações que, na verdade, no meu entendimento, não contribui para que a gente possa efetivamente transformar o Estado brasileiro num Estado forte, um Estado soberano, num Estado aberto à participação da sociedade, um Estado onde os segmentos da sociedade tenham efetivamente a condição de fazer a representação, a luta que é fundamental que seja feita. E aí nós temos exemplos, inúmeros, de como o governo federal trata as representações da sociedade civil. O presidente Lula tem sido criticado por ter colocado boné da Força Sindical, boné da CUT, boné do MST, boné da União Nacional dos Estudantes, boné das representações da sociedade civil. Então, essa é uma questão que precisa ser colocada, esse é um debate que precisa ser feito com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Talvez, eu não vou dizer que seja o mais não seja o que mais, o governo que esteve mais permeável à participação da sociedade, mas eu diria que a permeabilidade que esse governo tem, a participação da sociedade, as reivindicações da sociedade civil, não é menor do que nenhum outro governo do passado. Então, faço aqui essa comunicação de liderança e já, inclusive, colocando que me disponho a fazer um debate saudável, sadio, trazer, inclusive, o companheiro Vicentinho aqui à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a fim de fazer uma exposição sobre a lei que trata da reforma sindical e ele na condição de relator da mesma. Era o que eu tinha a colocar e muito obrigado. A presidência comunica ao doutor plenário que convocará para as 18h05, sessão extraordinária, tão somente para apreciação da LDO, cumprindo dessa forma o cronograma solicitado pela Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereadora, comunicação, vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu ouvi bem o vereador Chiquinho Brazão e eu tenho uma posição muito a favor dos pardais nas áreas que é totalmente impossível a população ter segurança para a travessia. Agora eu consegui o pardal, que é o redutor de velocidade, na Conde Baipendi, que todos os automóveis que desciam o viaduto Jardel Filho, eles vinham em mais de 100 por hora, e nós tivemos casos de morte, pessoas de uma vez foram atropeladas, 4 pessoas na calçada da Conde Baipendi. Hoje os carros descem com muito mais segurança o viaduto e reduzem, porque a multa é a única forma que as pessoas têm de obedecer. Eu mesma paguei o ano passado R$600 de multas de 2 pardais antes de Búzios, um em Búzios e um em Araruama. Por quê? Porque meu carro,
ultrapassou o limite do pardal, do redutor de velocidade. E eu paguei, não requeri, eu não dirijo mais, mas estavam usando o meu automóvel e eu sou responsável. E dizer o seguinte, que eu encaminhei o pardal, que hoje é o maior sucesso, na Avenida Rui Barbosa. Há 3 anos atrás foi morto um médico e 2 crianças deficientes físicas que atravessavam para o Instituto Fernandes Figueira. E a Praia do Flamengo, na curva da Avenida Oswaldo Cruz, tem um pardal colocado por minha iniciativa. E quando eu tomo iniciativas, eu estou acobertada pela vontade da população. Porque isso é um absurdo, os automóveis andarem em áreas como a Praia do Flamengo, Avenida Rui Barbosa, em altíssima velocidade. Ninguém consegue atravessar a Avenida Atlântica se você não esperar os carros todos pararem. A Praia do Flamengo, uma senhora de cadeira de rodas ou alguém com criança não atravessa as 3 pistas da Praia do Flamengo. Há 3 semanas atrás, foi atropelado, se encontra em cadeira de rodas, um jovem de 28 anos, sobrinho do subsecretário de Transportes, Antônio Rato, que atravessava a Praia do Flamengo com um sinal fechado e um automóvel ultrapassou o sinal devido estar vindo por 100 por hora e atropelá-lo. Ele está em cadeira de rodas e não sabe quando vai poder ter uma vida normal, com fratura craniana e rebaixamento do crânio. Quando nós vamos continuar tendo pessoas mortas pela violência do trânsito? Porque o brasileiro, ele pega no automóvel, ele é poderoso. Quem está atravessando a rua está à mercê da inconsequência e da falta de segurança nas travessias das avenidas de grande movimento de pedestre, que é o acesso à praia, o acesso aos shoppings, ao acesso ao Parque do Flamengo, que por dia milhares de pessoas atravessam durante todo o dia até a noite. Eu moro na Praia do Flamengo 136, em frente ao sinal da praia, e todos os dias são freadas, são batidas e pessoas ou atropeladas ou quase atropeladas. Então, a prefeitura tomou medidas de colocar pardais, não com o objetivo de arrecadar, mas o objetivo das pessoas respeitarem um limite de velocidade e o direito do pedestre circular na cidade do Rio de Janeiro. Nós somos uma cidade que, mesmo que seja automobilística, em primeiro lugar está a vida das pessoas. Então, vereador, eu acho justo a sua reivindicação com relação a multas. As pessoas podem requerer, mostrar se estavam com seus direitos, tem horários que não há movimento, mas eu acho que a vida das pessoas está em primeiro lugar. E ninguém respeita nada se não tiver multa. Eu continuo a favor da multa para quem não limpar o cocô dos animais,
para quem andar com os animais de grande porte soltos, sem coleira e guia, e para quem... Conclua, vereadora, por favor. Estou encerrando, senhor presidente. E também tinha que ter multa para quem joga o lixo no chão e picha a cidade. É isso, senhor presidente. Infelizmente, para se educar as pessoas, é necessário se criar multas. Muito obrigada. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Presidente, fui citado, eu gostaria de responder. Vereador Brazão, o senhor aguarde um pouquinho, antes, Vossa Excelência, está vereador Brizola, vereadora Tereza. A seguir, Eu fui citado. a presidência dará a palavra a Vossa Excelência. Mas antes, vamos tentar apreciar mais um veto. Com certeza, Vossa Excelência poderá falar ainda na sessão de hoje. Discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1938-2004, de autoria do senhor vereador Gerson Berg, que dispõe sobre a embalagem individual para exposição e venda de frutas nas feiras livres. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereador Jerominho. Vereadora Andréa Gouveia Vieira. Esse projeto é do... Pela manutenção ao veto. Manutenção ao veto. Comissão de Finanças, vereador Luiz Humberto. Pela manutenção do veto. Manutenção ao veto. Pela Comissão de Mérito, vereador Dr. Carlos Eduardo. Rejeição ao veto, senhor presidente. Pela rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. A matéria requer acordo de maioria absoluta. Terminais estão liberados. Vereadores ausentes, compareçam. Eu tô doido daquela puxa para mim poder falar tudo que eu quero, pô. Posso usar a palavra? Haddad? Não, mas eu sou a favor que por os motoristas, realmente, os irresponsáveis.
saber se tem uma prata aí para mim. Vou encerrar. Presentes e votando 26 senhores vereadores. Votou sim 1, não 25. Veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Para declaração, palavra pela ordem, vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhores vereadoras e vereadores, eu quero manifestar aqui uma posição contrária à da vereadora Leila, quando ela falou num pardal existente na rua Conde Baipendi. Eu gostaria, sim, que os técnicos da Sete Rio fizessem um reestudo da colocação desse pardal, porque ele está exatamente na descida do viaduto, acho que Olavo Alvim, tá? E traz inúmeros transtornos. Já aconteceram alguns acidentes no local, exatamente porque ele está posicionado num local que eu considero realmente inadequado. Eu acho que é hora de se rever a situação desse pardal e, mais ainda, eu gostaria também que fosse revista a situação do excesso de sinais que existem hoje nas ruas do Flamengo, porque a rua Senador Vergueiro, ela fica congestionada de ponta a ponta, porque excesso de sinais. Mais ainda, falta fiscalização no local. Tem 3 supermercados onde o dia inteiro fica estacionamento irregular de caminhões descarregando mercadoria. Então, é hora sim da Sete Rio rever o excesso de sinais, a colocação desse pardal na descida na Conde Baipendi, esquina, na descida do viaduto Olavo Alvim e, pelo amor de Deus, Sete Rio, fiscalização em cima dos supermercados que existem na rua Senador Vergueiro. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Presidente. Falar pela ordem, vereador Brizola Neto. A seguir, vereador Chiquinho Brazão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, fazer a comunicação de liderança no sentido porque ouvi atentamente aqui as palavras do nobre vereador Edson Santos, o vereador que respeito inclusive a sua posição, mas eu quero dizer, nobre vereador Edson Santos, que francamente não foi para isso que nós votamos no governo Lula. Francamente não foi para isso que nós elegemos um governo comprometido com as lutas populares, comprometido com uma proposta de mudança da ordem neoliberal, comprometido com uma proposta de empregos para o Brasil. É lamentável que esse governo esteja promovendo uma reforma que, para a informação dos vereadores, o grande drama da reforma sindical, o que vai fazer dela um instrumento que vai esfacelar os sindicatos, é porque ela acaba com a unicidade sindical. Ela acaba com a unicidade sindical na base. E o que vai acontecer com isso, senhores vereadores? O sindicato que antes teria garantido a sua organização territorial, um único sindicato por localização, agora vai poder haver a pluralidade de sindicatos por localização. Então, cada fábrica vai ter o seu sindicato. E a gente sabe que quando o sindicato é só da fábrica, a ingerência do patrão dele é muito maior. A gente sabe que quando os trabalhadores estão unidos, a sua força é muito maior. E eu quero saber qual o intuito do governo Lula em dividir os trabalhadores. Sempre se disse que se divide para governar, se divide para se impor aquilo que se quer. E o que quer o governo Lula? Quer destruir uma legislação que foi conquistada com suor e com sangue dos trabalhadores brasileiros? É lamentável, presidente. Pela ordem, vereador Chiquinho Brazão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. A nobre vereadora Leila falou muito bem. Eu não sou contra os pardais, não. Ela falou muito bem. Os motoristas, esses motoristas que, infelizmente, nós sabemos que tem rebeldes, que passam em alta velocidade, que não respeitam a sinalização, não respeitam o trânsito, esses têm que ser punidos e têm que pagar.
como falou bem ela, foi multada e pagou pelo seu erro, realmente, está de parabéns, isso aí, até porque a prefeitura também precisa arrecadar, só que essa prefeitura que arrecada, precisa investir esse dinheiro arrecadado, investir na educação do trânsito, como eu falei, na pintura, nas ruas que estão todas mal sinalizadas, essas faixas no meio da rua que estão tudo apagadas, esses olhos de gato que não tem mais, tudo isso. Inclusive, eu tenho um projeto sendo apresentado pedindo a troca dos pardais pelas lombadas, essas lombadas eletrônicas. Se a ideia é realmente educar o trânsito e não apenas arrecadar o dinheiro, se a ideia é essa, a lombada é uma coisa visual, a lombada é uma coisa que no qual, se o motorista não se educar, não tem como reclamar uma lombada daquele tamanho, que não pode esses pardais, tudo mal sinalizados, os pardais atrás de árvores, os pardais, para você identificar eles, você tem que ser um artista realmente, que muitos só identificam o pardal quando a multa chega, aí ele fica sabendo que naquele local existe o pardal. Se nem a prefeitura, como eu falei, tem o conhecimento do número de pardal realmente na cidade, como é que o usuário vai ter? Falou bem a Tereza, nobre colega, vereadora, pardal colocado, uma armadilha. Essa armadilha, o intuito é o quê? Arrecadar, meu ponto de vista. Então eu não vou amolecer, eu vou até o final, vou brigar por isso. Eu acho que a população reconhece quando ela comete a inflação. Quando ela comete, ela paga, a demonstração está aí. Que do número total de multas, quase que 40% aproximadamente pagaram. Então, significa que reconheceram. As outras que não pagaram é que realmente não reconhecem. Obrigado, presidente. Vereador Paulo Serrê. Não estando. Vai falar não? Leila do Flamengo. Vereador Paulo Serrê. Palavra pela ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, em apoio ao tema levantado pelo vereador Brizola Neto e também tratado pelo vereador Edson Santos, sobretudo em relação à proposição feita pelo vereador Edson Santos. Eu acho que não é por se tratar de matéria cuja legislação se baseia em decisão do Congresso Nacional que essa casa deve ficar alheia ao debate da reforma sindical. Acho que, se méritos existem no governo do presidente Lula, ele, nessa matéria, repousa no fato de terem tido a disposição e a coragem de levantar o tema e de levar o tema a debate do Congresso Nacional. O que não garante que o texto da reforma, o texto proposto, seja um texto que esteja de acordo com aquilo que a média da opinião esclarecida do país esteja de acordo. Tenho ouvido muitas críticas em relação ao texto da reforma sindical. E a crítica mais candente diz respeito à natureza do texto, diz respeito ao que o texto fala mais e se preocupa mais com a estrutura sindical, em debater e reformar e refazer a estrutura sindical, do que com a questão da empregabilidade, com a questão do mundo do trabalho, que é a questão mais importante em vigência naqueles países que querem enfrentar a questão do desemprego e da atualização das relações de trabalho nos seus respectivos mercados. Portanto, eu acho que o debate da reforma sindical, do texto da reforma sindical que está lá no Congresso, ele pode ser para nós de extrema utilidade, na medida em que outro requisito que também me parece que a reforma não aborda de maneira
de maneira definitiva, é a questão da necessidade de se facilitar os mecanismos que permitam a criação de empregos formais em substituição à gama imensa de vagas de trabalho informal que existem no nosso país. E isso se faz através de você facilitar a formalização das relações de trabalho, diminuindo a imensa carga que existe hoje sobre quem oferece emprego e permitindo que pequenas e médias empresas possam crescer, gerar empregos e criar vínculos formais que se ofereçam àqueles que hoje sofrem no mercado informal do trabalho, sem direitos trabalhistas assegurados. Portanto, eu acho que a iniciativa de se trazer para cá o debate sobre a reforma sindical seria muito bom, sobre o texto da reforma, traria luz aqui a nós para essa discussão e queria propor que nós, ao lado do Vicentinho, proposto aí pelo nosso companheiro Edson Santos, nós trouxéssemos também alguns intelectuais que tratam especificamente da questão sindical no nosso país, como o professor José Pastore, por exemplo, que é um estudioso dessa questão, é um crítico moderado, um crítico lúcido dessa reforma, e certamente eles dois poderão nos trazer aqui esclarecimentos muito importantes para que a Casa possa formar sua opinião sobre a matéria, embora aqui não se vá deliberar sobre esse tema. Era essa a contribuição que eu queria dar e me somando ao vereador Edson Santos para estimular a mesa diretora a que crie condições para que se possa ter esse debate aqui na Câmara dos Vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Era essa a minha comunicação e a minha contribuição. Vereadora Leila, pela ordem. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu fiquei extremamente espantada do interesse da vereadora Tereza Berger com os problemas do bairro do Flamengo. Eu moro no Flamengo há 38 anos. Em 93, eu mudei por um período de 5 anos, quando eu me divorciei, para a Avenida Oswaldo Cruz 28. E a senhora Tereza mora na Rua Senador Eusébio. E eu fiquei muito tempo, mesmo sendo vereadora, sem saber que eles moravam ali, a poucos prédios que o meu, porque eu nem via eles na porta do prédio deles, que eles costumam andar de automóvel. Então, como eu sou uma moradora do Flamengo há 38 anos, eu luto por aquilo tudo, e isso já está registrado na própria história do bairro do Flamengo, nestes 15 anos. Eu nunca tive parceria de nenhum político neste trabalho. E me espanta agora a senhora Tereza dizer que os sinais da Senador Vergueiro, a Senador Vergueiro é uma rua extremamente movimentada. Eu consegui colocar mais um sinal, que foi uma luta dos moradores da Senador Vergueiro, que queriam ter o direito de atravessar com segurança, e esse sinal é um sucesso. O sinal da Senador Vergueiro com Rua Paissandu, ele é um pouco demorado para o pedestre. Então, muita gente diz que o trânsito demora um pouco, porque ali o sinal é mais demorado. Mas eu acho que essa filosofia que o automóvel tem pressa e as pessoas têm que atravessar correndo a rua, tem que acabar. Eu acho que a gente que tem o carro, na hora que você tem o poder do automóvel, você tem que andar com cuidado. Eu defendo uma cidade mais humana, em que os automóveis, principalmente em bairros extremamente residenciais. O bairro do Flamengo é um bairro que tem muitas pessoas
idosas que circulam nas ruas o dia inteiro. Ontem eu entrei no Parque do Flamengo às 7 horas da manhã. De lá, eu vim circulando da Rua do Catete até o final da Marquês de Abrantes. E de bermudinha, chinelo baixinho, eu voltei pela Senador Vergueiro, a pé, até a minha casa na Praia do Flamengo. E eu observo e converso com todo mundo. O subprefeito da região, há 7 anos, é o meu filho Marcelo Maivaldi, que trabalha muito, muito mesmo. Então, se é um local que a dona Tereza pode dar palpite e conhece bem, é Copacabana, que ela foi subprefeita. Mas na nossa região, eu só vejo a dona Tereza de automóvel. Então, quem anda de carro só tem a visão dos automóveis. Quanto aos supermercados, a subprefeitura vem intimando os supermercados para evitar que haja carga e descarga nos horários de rush e tem tentado uma política em que o supermercado não pode fazer o que quer nas calçadas. Isso aí eu concordo plenamente com ela. Agora, dizer que o automóvel que desce a Conde Baipendi antes do Pardal, ele respeitava, é porque ela não conhece nada da região. E passa bem. Vereadora... Não, vereador Chiquinho Brazão. Vereador Chiquinho Brazão. A seguir, vereadora Lucinha. Quer perguntar? Vereadora Lucinha. Palavra pela ordem. Não está aqui o Brasil. Senhor presidente Ivan Moreira, nobres colegas vereadores, a questão da saúde na Zona Oeste está um caos. O Hospital Rocha Faria, o Hospital Pedro II, o Hospital Getúlio Vargas e Carlos Chagas. A questão da cooperativa, que funcionava, que dava o apoio ao Hospital Rocha Faria no seu corpo de funcionários, deixou de existir. Os médicos abandonaram os hospitais. Então, está um caos na Zona Oeste, os hospitais estaduais estão sem pessoal para poder trabalhar, tem um número imenso de pessoas que procuram os hospitais e não conseguem atendimento, colocaram um centro de triagem que não funciona, ontem teve pancadaria no Hospital Rocha Faria e medidas têm que ser tomadas. Nós temos que acabar com essa questão dessas falsas cooperativas. São falsas cooperativas, são empresas de saúde. O que tem que ser feito é que o governo do Estado tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão de acabar com essa vergonha que é contratação por cooperativa. Tem que se chamar os médicos que foram concursados, que estão aguardando no banco, aguardando serem chamados para ocupar os seus espaços, porque passaram no concurso público. A Comissão de Saúde aqui da Casa esteve no Hospital Rocha Faria, o doutor Eduardo, viu de perto o transtorno que é para aquela população, porque sem atendimento na rede hospitalar daquela área, a população está Deus dará, porque todos os hospitais ali são estaduais. Há pouco tempo, nós vimos o festival que houve na cidade com os hospitais de campanha, que ficaram apenas 40 dias, desmontaram e acabou. Agora é o problema sério na Zona Oeste. E qual é a providência que vai ser tomada? O circo acabou, 40 dias de lona, atendeu durante 40 dias a população. Tiraram as lonas e a população continua sem atendimento. Já não tinha antes, já era precário o atendimento no Rocha Faria, no Pedro II. A situação piorou e muito. Agora a população está lá e não tem médico para poder atender, porque os médicos não aceitam receber o salário que é pago pela cooperativa, que é muito abaixo daquilo que tinha sido acordado anteriormente. Então, espero que o governo do Estado tome uma providência em relação à questão da saúde,
que convoque os médicos que foram aprovados no último concurso. Porque eles foram aprovados. Vamos acabar com essa história de ONG, de cooperativa, que cooperativa é empresa. Empresas que exploram a mão de obra da saúde, que exploram os profissionais da saúde. Tem que chamar os profissionais que foram concursados e aprovados, que estão aguardando a grande chance de poder ser funcionário e atender a nossa população. A questão das lombadas eletrônicas, que é o nome que é chamado os pardais fixos. É uma vergonha isso. E nós temos aqui na Câmara uma lei, um projeto de lei que está tramitando, do vereador Jorge Babu, que vai colocar ordem nessa bagunça. Porque a lombada eletrônica, vereador Adelino, ela tem que funcionar até às 22 horas. E depois só religada às 6 horas da manhã. Sabe por quê? Porque a população que tem seu carro, à noite, ela fica à mercê dos vagabundos, que ficam escondidos, esperando o cara reduzir a velocidade do seu carro para poder chegar e fazer um ganho. Isso já vem acontecendo na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, que na cidade como um todo. O cara vem dirigindo o seu carro, isso 11 horas da noite. Aí vem lá, lombada eletrônica, 40. Ele reduz, vagabundo chega e ganha. Essa que é a verdade. Então o Babu, uma vez conversando, falou, vou apresentar um projeto de lei, apresentou, está tramitando. Temos que votar esse projeto do Babu para que a população possa ter o direito de poder transitar na cidade sem ter esse caça-níquel ambulante, que é os pardais eletrônicos, esses fixos, as lombadas eletrônicas, que prejudicam a nossa população e que ninguém fala sobre isso. É muito dinheiro que entra para os cofres da prefeitura em relação a essa questão dessas multas, porque reduzir a velocidade numa cidade violenta como a nossa é colocar em risco quem? A vida da população. Então, até às 22 horas, a lombada eletrônica funcionar e depois só voltar às 6 horas da manhã, para que a população possa se sentir mais segura, porque eu mesmo, vereadora, que teria que cumprir as leis, que tem que estar de acordo com as normas estabelecidas, eu não paro numa lombada quando eu venho da Zona Oeste, na Avenida Santa Cruz. Eu não paro. Eu vou a uma festa de casamento em Santa Cruz, ou vou num evento, eu não paro, porque eu sei que se parar, está arriscado me ganharem. Então, se nós vivemos numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem problemas em relação à questão de violência, e que não é pouca, é muita, a população não pode ficar à mercê de reduzir a velocidade por causa de uma lombada eletrônica. Então, o Babu, vereador Babu, foi muito feliz, o projeto dele está tramitando, até às 22 horas, tem lá o pardal, lá, a lombada eletrônica, e depois só religar às 6 da manhã. Porque do jeito que a situação está nessa cidade, eu tenho certeza que todos nós vereadores aqui temos que estar cumprindo, né, o que está estabelecido, 40, mas nós não podemos cumprir. Vamos botar em risco as nossas vidas? Não podemos. Então, eu queria pedir aos nobres companheiros vereadores que a gente possa votar esse projeto do vereador Jorge Babu para dar oportunidade à nossa população de se sentir mais segura. Porque se reduzir a velocidade a 40, o vagabundo vai chegar e vai levar. E aí não tem poder público nenhum para poder resolver a questão da vida daquela pessoa ou do carro que vai ser furtado. Eu mesmo não paro, eu não paro. E assumo essa responsabilidade aqui na casa com vocês. E tem muitos aqui que também não param, mas às vezes não tem a coragem de dizer isso. Eu não paro não, porque a minha vida e a vida da minha família, dos meus amigos, estão em primeiro lugar. E essa questão de colocar essas lombadas eletrônicas, na Zona Oeste tem um fato até interessante. Existe lá alguns pardais que estão atrás de árvore. Então o cidadão nem vê o pardal lá, o eletrônico, ele passa porque tem uma árvore que está impedindo. E em outros casos, o pardal está mal localizado. E nós não podemos admitir isso. Eu vejo que nós, vereadores dessa cidade, temos essa responsabilidade maior. Vamos solicitar a votação rápida dessa matéria, que é o projeto do vereador Jorge Babu, que é um projeto importante, que até às 22 horas desliga e depois só liga às 6 horas da manhã. Em relação à questão da saúde, queria dizer ao nobre vereador Carlos Eduardo, ao Adelino e ao Jairinho,
A Comissão de Saúde tem que ir para a Zona Oeste para ver de perto. E a Comissão de Saúde tem que exigir do governo do Estado que seja convocado quem foi concursado e aprovado. Porque essas empresas que exploram os profissionais da saúde é uma vergonha. Eles cobram um absurdo de taxa de administração e ainda salta o salário do profissional de saúde na hora que vai receber. Muito obrigada. Pela ordem, vereador Chiquinho Brazão. Que abre mão, vereador Edson Santos. Que também procede da mesma forma, vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu sabia que a vereadora Leila era uma defensora, lamentavelmente, da degradação, porque hoje passa o bairro do Flamengo, mas não sabia que ela era também uma defensora de pardais. Porque o pardal existente, eu reafirmo aqui, o pardal existente na Rua Conde de Baipendi é uma temeridade. Pelo amor de Deus, colocar um pardal na descida de um viaduto, volto a dizer, os técnicos da Sete Rio têm que urgentemente fazer um reestudo da colocação daquele pardal. E quando falei da rua Senador Vergueiro, do estacionamento irregular, se o filho da vereadora é o subprefeito e já apelou para os donos de supermercados, lamentavelmente, eu devo dizer que estou diante de um subprefeito sem autoridade. Eu conheço, sim, os problemas de Copacabana, fui eleita pelos eleitores da cidade do Rio de Janeiro. Enquanto não houver o voto distrital, eu estou aqui para defender os interesses de toda a cidade. Conheço muito bem Copacabana, fui subprefeita. Na semana retrasada fizemos aqui um debate público abordando as questões que preocupam, principalmente a questão da ordem urbana na Zona Sul, mas volto a dizer à vereadora, eu sou moradora do Flamengo há 35 anos, vereadora. E essa coisa de só colocar faixinha, não é por aí não. A senhora pode ser defensora, mas eu sou defensora também. E moro no Flamengo, vereadora, de segunda a domingo. E a minha rua, a Rua Senador Eusébio, Senador Vergueiro, lamentavelmente, Senador Eusébio nunca teve população de rua. Está um caos. A questão do comércio ambulante, outro caos. E só vejo a guarda perseguir aqueles pobres coitados que muitas vezes vendem pipoca nas esquinas das ruas. Senhor presidente, muito obrigada, era isso que eu tinha a dizer. Doutor Carlos Eduardo, pela ordem. Senhor presidente, vereadora Lucinha, demais vereadores, apenas para dar um esclarecimento do que está acontecendo lá na Zona Oeste. Em 1998, já dei esse esclarecimento ontem e vou dar novamente hoje. O governo do Estado, que deu a volta para baixo, né, gasta milhões em propaganda, dizendo que deu a volta para cima, mas o que nós estamos vendo lá na Zona Oeste é que o governo do Estado deu a volta para baixo. O governo do Estado proibiu as cooperativas de exercerem a sua função. E, por outro lado, vereadora Andréia, contratou profissionais de saúde para receberem na boca do caixa. Com isso, não havia o desconto do INSS. 1998, estamos em 2005, existem profissionais de saúde que estão nessa situação desde 1998. Discute-se se eles já teriam um vínculo com o governo do Estado. O governo do Estado, então, pressionado por essa situação do desconto do INSS, resolveu obrigar estes profissionais a se cooperativarem, a entrarem numa cooperativa, contra a vontade desses profissionais, sob forte ameaça de que não receberiam os salários trabalhados. Está ali o vereador Adelino, que sabe desse fato. Nos meses de abril e maio, o salário era de R$ 1.500, como eles não descontavam o INSS, o salário era de R$ 1.420 e poucos reais,
E com o desconto do INSS, o salário foi para R$ 1.299. Muitos profissionais de saúde não receberam os meses de abril e maio. Razão esta que não estão indo ao trabalho, porque eles estão sendo obrigados a ingressarem numa cooperativa contra a própria vontade e ainda não estão recebendo os salários dos 2 meses trabalhados. Então essa é a vergonha, é o escárnio, é o descalabro que o governo do Estado, reitero, que deu a volta para baixo, está fazendo com os profissionais de saúde na Zona Oeste. São em torno de 9 mil, se não me engano, 9 mil funcionários da saúde nessa situação, que esse governo, repito, omisso, irresponsável, populista, está fazendo com a saúde pública do Rio de Janeiro. Então, era apenas para dar um breve esclarecimento da vergonha que o governo do Estado está proporcionando no Rio de Janeiro, em âmbito nacional. Nós somos notícia em âmbito nacional. Brasília, Sergipe, Porto Alegre, todo mundo está sabendo dessa vergonha que se passa aqui no Rio de Janeiro. De modo que ontem a Comissão de Saúde esteve no Hospital Rocha Faria e pôde constatar o caos gerado. 3, 4 ambulâncias do Corpo de Bombeiros, os tenentes, os capitães, profissionais de saúde valorosos da nossa briosa corporação, que é o Corpo de Bombeiros, em recente pesquisa, está em 2º lugar como instituição que mais tem confiabilidade da população, com pacientes graves não podendo entrar, porque não tinha médico. Não tinha médico. 60 pacientes internados no setor de clínica médica sem médico. Um paciente infartado na sala de ressuscitação, infartado, sem atendimento, porque não tinha médico. De modo que o diretor, que é um homem íntegro, que é um médico, um profissional de saúde experiente, teve que descer e junto com esse vereador aqui, eu esqueci que era vereador. Eu sou médico em primeiro lugar. Fiz o juramento muito antes de fazer o juramento aqui, nessa Casa de Leis. Nós atendemos a população, mas eu não posso, nem o diretor, nem eu, nem os outros vereadores, não podemos estar atendendo 24 horas a população. Então, eu faço realmente um apelo para que nós nos unamos neste momento, independente de ser de um partido A, B, C ou D, não pode ficar esse governo omisso, populista, obrigar profissionais de saúde a se cooperativarem, sob forte ameaça de que não vão receber os honorários já trabalhados. Então era essa a comunicação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, espero que eu tenha sido esclarecedor. Pela ordem, vereador André Gouveia Vieira. Obrigado, presidente. Eu já tinha, hoje, mais cedo, perguntado ao nobre colega, vereador Carlos Eduardo, sobre essa questão de quantos médicos existem, afinal, na cidade do Rio de Janeiro. Porque é impossível imaginar que, segundo o que lemos hoje no jornal, na questão dos hospitais estaduais, existirem supostamente 9 mil e poucos médicos nesta situação, que não se sabe qual se são contratados estatutários, parece que não são. Se são contratados seletistas, também parece que não são, porque não tem carteira assinada. São na boca do caixa. Ao mesmo tempo, a cooperativa já foi condenada pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Justiça. Também não se pode fazer concurso público da noite para o dia. Ou seja, tem 9 mil médicos por aí que não existem, mas não existem. Ao mesmo tempo, temos outros tantos médicos, eu acho, que são funcionários do município, estatutários. Acho que são, eu não sei se são médicos, mas o total do pessoal de saúde, pela última informação que nós conseguimos na época em que veio aqui o secretário de saúde, eu acho que eram mais ou menos 9 mil. Então, se você soma os dois, você tem aí 18 mil. E ainda temos os federais, que são dos hospitais federais e que ainda são pagos pela União, que parece que são mais uns 6 mil, 5 mil. Ou seja, a gente está falando aqui uns 24 mil médicos na cidade do Rio de Janeiro. E nenhum está trabalhando em hospital. No hospital não tem médico. Tem alguma coisa esquisita nessa história.
que eu não consigo entender e pediria muito à comissão da CPI da Saúde, ou a comissão nossa especial de saúde, que nos explique como é que a gente pode estar pagando a tanto médico e custa muito na nossa folha de pessoal, só no município são 750 milhões de reais para pagar os operadores da saúde, públicos, estatutários, mais esses 9 mil e tanto no Estado, mais 6 mil nos federais, e não existe médico nos hospitais. Eu realmente gostaria de entender por que isso acontece. Espero que os nossos médicos, são 3 aqui na Câmara de Vereadores, e mais as comissões, os vereadores que estão nas comissões de saúde, consigam nos vir com essa explicação. Onde estão os médicos que nós estamos pagando e que não estão nos hospitais? Gostaria de ter essa resposta. Muito obrigada, presidente. Tramitação especial, regime de urgência. A presidência refaz a fala. Palavra pela ordem do vereador doutor Adelino Simões. Eu estava me furtando, né, de falar sobre essa situação. É lamentável, vereadora, é isso que você vem falando. Nós sabemos que existe uma crise muito séria na saúde do Estado, do município, do governo federal, do Brasil. Mas, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro parece que as coisas desandaram, como se fosse aquela panela em que foi mal mexida, né, e desandou, o bolo desandou. Desandou o município, desandou o governo federal, desandou agora, por último, e desandou mais ainda o governo estadual. Mas não por culpa da administração, mas por culpa de interesses, como poderia dizer, né, um ex-presidente no nosso Brasil, por culpa de forças outras. Então, o que acontece? Estava funcionando, vinha funcionando, os hospitais estaduais estavam respondendo, não dentro do contento que a gente esperava, mas estava funcionando. Simplesmente alguém ou alguém resolveu que vai botar cooperativa, como disse o nobre vereador Carlos Eduardo, colocar cooperativa, que nós vimos que a experiência no município não deu certo. E provamos ontem ao secretário de Saúde, que na reunião que nós tivemos, eu e o deputado Paulo Pinheiro, mostramos ao secretário de Saúde que aquilo que estava sendo colocado era contra o que o governador, naquela época, Garotinho, tinha feito no seu discurso de que cooperativa não era terceirização, não era a solução. Nós fomos lá e mostramos que estava andando tudo ao contrário. O Rocha Faria, Lucinha, tinha suas dificuldades, mas estava melhorando, estavam as coisas acontecendo, mas forças ocultas se colocaram contra a solução da saúde na área estadual. Eu posso dizer também, Andréia, que não são 9 mil, eu tenho esse número, né, preciso, são em torno de 2 mil médicos que prestam o que nós chamamos de serviço precarizado. Quer dizer, recebe na boca do cofre. Foi a única maneira em que a gente conseguiu colocar, naquela época, profissionais da saúde, de ortopedia, de neuro, de anestesistas, porque qual é o profissional especializado que vai trabalhar por R$ 1.500 lá na Zona Oeste? Nós sabemos, e eu tenho falado sempre aqui, o Hospital do Andaraí vai ser o hospital lá de Acari, vai ser um grande problema. O prefeito está com um grande problema na mão, um grande hospital que ele não vai conseguir mão de obra com esse salário que está lá. O Carlos Eduardo sabe perfeitamente, o Jairinho sabe perfeitamente aonde que nós vamos poder trabalhar com um médico especializado, um neonatologista especializado, ganhando R$ 1.500 para dar 4 plantões, trabalhar 24 horas, sem dúvida, R$ 1.500 não vai conseguir. Consegue um ou outro
que está num determinado momento precisando de fazer caixa por um ou outro motivo. Mas 1.500, Carlos Eduardo, como é que você vai conseguir se colocar uma pessoa ganhando R$ 1.500, um anestesista? Para vocês terem uma ideia, uma anestesia de maternidade, de uma cesariana, é R$ 580, uma cesariana. Se ele fizer 3 no mês, ele não precisa mais trabalhar. Como é que você vai continuar a ter o problema de falta de médicos? E ainda para mais, me bota a cooperativa. Cooperativa é o quê? Vai sair de um governo, vai ir para outro e vai vir para outro, e nessas coisas nós sabemos perfeitamente que se perdem, Lucinha, se perdem alguns módicos, centavos, reais, milhões. A gente sabe como é que essa coisa funciona. E, doutor Carlos Eduardo, as cooperativas, você já imaginou a cooperativa que vai tomar conta do Hospital Getúlio Vargas? É a cooperativa de catadores de lixo da Maré. Essa que vai ser a cooperativa de médicos e de funcionários de saúde do Hospital Getúlio Vargas. Vai funcionar só na cabeça, da subsecretária de Saúde do Estado, que tem interesses escusos e que isso seja levado à frente. Mas é prima do senhor governador, e leva, no parentesco, a solução. Então, nós temos colocado, é bem claro e bem transparente, ninguém está sofrendo de amnésia. Todo mundo está sofrendo, sim, de desatenção, no mau atendimento. O nosso colega Carlos Eduardo teve que ir para dentro do Rocha Faria atender. Mas por quê? Porque todos os médicos disseram, por que eu vou receber 1.500 e vou voltar a receber 1.200? E sem receber. Vai funcionar assim. Isso quando fala médico, Carlos Eduardo. Vereador Carlos Eduardo, lembre-se que o profissional de nível médio é 543. Você tira R$10 para a cooperativa, mas o INSS vai passar para 300 e poucos reais. Quem é que vai trabalhar no Rocha Faria para ganhar 300 e poucos reais? Vai ser esse caos. Só na cabeça iluminada dessa senhora, que é a candidata a deputada federal, que está levando isso, está levando a população do Rio de Janeiro, e eu tenho denunciado isso aqui, denunciei também lá na Assembleia Legislativa, e vou denunciar de novo. Na segunda-feira vai ter uma audiência pública, vou denunciar de novo. Não é por ser prima do senhor governador que vai se beneficiar da saúde alheia, do sangue que é retirado. Comigo não tem compromisso, com o governo, com quem tem que ser, compromisso com a saúde. Eu tenho me pautado sempre nisso e vou continuar, vou morrer dizendo o SUS tem que ser levado a sério. Os governantes é que não o levam. Vereador, quem é que está? Paulo Serrinho? Vereadora André Gouveia Vieira. Eu entendi, então, vereador Adelino, está no telefone, que não são 9.000, são 2.000 médicos no governo do Estado, é isso? 9.000 de tudo. Cooperativados, são 9.000 cooperativados, contratados. Agora, esses trabalham... Esses trabalham, esses 9.000 das cooperativas, eles estão trabalhando, eles cumprem os plantões. Esse não foi. Então nós estamos falando em 2.000. O nosso problema são 2.000. Mas 9.000, e por que está faltando? No Rocha Maia, médico, por que está faltando no Getúlio Vargas? Por que está faltando? Não, estou falando... Espera aí, eu estou falando do Estado. O governo estadual tem quantos médicos na folha?
Então não estão na folha. Na boca do pó. Mas só recebem se vão trabalhar. Só recebem se vão trabalhar. Então o contribuinte não está gastando à toa. Não, porque só vai receber se tiver ido no plantão. Sim, mas enfim, ele vai lá trabalhar e se ele vai trabalhar, ele recebe. Se ele não for, ele não recebe na boca do caixa. Certo? E o problema é que ninguém mais quer ir trabalhar e por isso que está faltando médico lá, é isso? Sim, mas a cooperativa não tem 9 mil médicos de saúde. Tá, médico não tem nenhum entre os 9 mil. 2 mil, nessa situação, certo? E o município tem quantos? O município tem quantos médicos? O município, na folha da prefeitura, tem quantos médicos estatutários? A gente paga 750 milhões de reais para pagar médico. Isso é um mistério. É um mistério na cidade do Rio de Janeiro. É uma coisa impressionante, ninguém sabe dizer. Aqui, ó, o vereador Serria está informando, nos últimos 4 anos contratamos 5 mil médicos. Que médico ganha pouco, gente? Ganha. Que professor ganha pouco? Ganha. Agora, não precisa de aceitar ser médico do município nem do estado. Agora, uma vez que aceita, mesmo ganhando pouco, me desculpem, tem que ir trabalhar, tem que cumprir o plantão, ou pede demissão. Não dá para querer ser da folha para ter uma aposentadoria integral, entendeu? E aí vai, não vai, negocia plantão, está acabando. E aí a gente fica sem médico no hospital e gasta mesmo assim um dinheirão. Muito obrigada, era isso que eu queria saber, que ainda não sei quantos médicos existem no Rio de Janeiro. O vereador Paulo Serri dispõe de 3 minutos. Palavra pela ordem. É muito rapidinho, porque a sessão está sendo concluída, mas, meu companheiro, doutor Adelino, acho que amanhã nós poderemos estender esse debate. O governo municipal, a prefeitura da cidade, esteve quase 60 dias debaixo de uma terrível ilegalidade, que foi a intervenção decretada pelo governo federal. Em nenhum momento, terrível ilegalidade. Em nenhum momento, o prefeito da cidade abdicou mão dele próprio conduzir essa crise e em nenhum momento disse que o seu secretário de saúde era o responsável por aquilo que estava acontecendo. Trouxe para si a responsabilidade, seguiu as suas convicções, arguiu no Supremo Tribunal Federal, derrotou a ilegalidade, recuperou os hospitais municipais sequestrados e assinou agora um contrato em condições mais vantajosas. Portanto, eu não posso aceitar que Vossa Excelência, com toda a consciência que tem, atribua esta crise de irresponsabilidade do Estado a uma funcionária de terceiro escalão, uma superintendente de serviços de saúde. Ela não tem nada a ver com isso. Ela não tem nada a ver com isso. Ela é uma vítima da incúria, do desleixo, ela é uma vítima da transferência de recursos da saúde para atividades diversas, para atividades outras, denunciada pelos deputados na Assembleia Legislativa e que esses sim contribuíram de maneira decisiva para que a saúde do Rio de Janeiro chegasse aonde chegou. A intervenção que se fez na cidade puniu a quem atendia. Atendia com dificuldade, atendia com muita angústia, porque como uma enorme sobrecarga, mas a intervenção ilegal veio ao Rio atingir aos únicos que atendiam, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e a transferir a gestão plena para os que não atendem há muito tempo, para os que não atendem há muito tempo. Foi isso que se conseguiu fazer aqui. Mas então eu
Eu sei que hoje não podemos mais, são 6 horas, mas amanhã eu queria voltar ao debate e apenas pedir ao presidente informar a casa, por solicitação do vereador Jorge Felipe, que tem estado ausente da casa, por estar com um pequeno problema no seu pé e que certamente na semana que vem já estará bom. Estava jogando futebol no domingo pelos juvenis do Flamengo, teve um pequeno acidente e já voltará na terça-feira que vem. Eu faço aqui esse registro. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo regimental da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão extraordinária para 18 horas e 2 minutos. Com a seguinte ordem do dia. PL 169/2005, mensagem 13/2005, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2006 e dá outras providências. Está encerrada a sessão. Pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. O presidente submete ao douto plenário se concorda com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidência dá conhecimento ao douto plenário que do livro de presença constam 36 assinaturas. Passa-se simbólico. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão. Projeto de lei número 169/2005, mensagem 13/2005, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2006 e dá outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. A matéria sairá da pauta, seguirá a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira, para que, no prazo de 2 dias úteis, receba emendas. Esgotada a matéria da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, comunica que hoje, às 18 horas e 30 minutos, haverá solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao senhor Antônio de Assunção Leite. Requerimento do nobre vereador Vanderlei Mariz. Convoque sessão para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.